Boa noite. Que a paz de Jesus esteja conosco hoje e sempre. Trago hoje um tema para nossa reflexão. Veio por trás dele, tocou-lhe as vestes e se lhe estancou a hemorragia. Narra o médico Lucas do seu evangelho. Jairo, príncipe de uma sinagoga, prostra-se aos pés de Jesus e implora auxílio para a sua filha pequena que sofria no seu leito. Jesus, o atendendo, caminha até a casa de Jairo e com ele imensa multidão o acompanha. Sendo sempre muito acompanhado de perto, oprimindo-o, não deixando nem que eu andasse direito. Certa mulher veio por trás, tocou-lhe as vestes no meio da multidão, se lhe estancou a hemorragia e ela pôde sentir naquele instante que os seus males físicos já não tinha mais. Porém, Jesus imediatamente reconheceu que dele saiu um poder e voltando-se para a grande multidão que o acompanhava, oprimindo, disse: quem tocou as minhas vestes? Os mais próximos dele disseram: mestre, a grande multidão te aperta, como tu perguntas quem te tocou? Mesmo assim, ele virando-se para a multidão, tentando detectar quem é que havia tocado-lhe as vestes, vem de encontro uma mulher, prostra-se aos seus pés, atemorizada e trêmula, e lhe confessa toda a sua história. Fazia 12 anos que sofrera de um mal hemorrágico, de um quadro de hemorragia, padecera em diversas mãos de vários médicos, gastara tudo o que tinha e que não tinha, sem nada melhorar. Pelo contrário, cada dia que passava se sentia pior. Ela, ouvindo falar de Jesus, saiu pela multidão e tocou-lhe as vestes e foi curada. Essa mulher, com todos os seus sofrimentos, os seus tormentos físicos e psicológicos, porque naquela época era da cultura que uma mulher que estivesse com um quadro hemorrágico, enquanto esse quadro durasse, ela era tida como impura. Ela não podia se relacionar com nenhuma pessoa, desde as suas mais próximas e mais queridas até as mais diversas. Ela não poderia tocar em nenhum objeto do qual ela se compartilhava com outras pessoas. Nem ao templo ela poderia ir. Ela era comparada a uma leprosa. Ela vivia e sofria no seu mundo, solitário, segregada de toda a sociedade e de todos. Mas ela foi salva. Ela foi curada, ela foi liberta. Porque tocou Jesus não somente com as mãos. E Jesus se sentiu tocado por ela. Por que que Jesus perguntaria aos seus discípulos, a Pedro, que era o seu mais próximo, quem tocou as minhas vestes? Por quê? Por que que ele fez questão de frisar esse ato de ser tocado
por aquela mulher. Jesus poderia muito bem dizer: toquei mais um, sarei fulano, curei ciclano. Simplesmente. Mas não. Ele fez questão de frisar esse ato de ser tocado, porque talvez tal ato achar importante. Achou de grande importância, tanto que deixou relatos nos evangelhos, no qual Lucas narra. E para finalizar, ele disse assim: filha, tua fé te salvou. Vá em paz e fica livre do teu mal. É sobre esse tema que hoje a gente vai fazer algumas reflexões. Nós sabemos que toda e qualquer relação interpessoal entre pessoas, sempre ela é caracterizada por ser bilateral, dos dois lados. Nossa relação com Jesus também não foge disso. Ela é pautada por ser também bilateral. Tanto que há mais de 2000 anos, nós escutamos falar: Jesus te ama, Jesus salva, Jesus voltará, Jesus está vindo. E nós? O que nós temos feito de Jesus? Sendo que a nossa relação é bilateral. Nós estamos também indo ao encontro de Jesus? Será que nós chegamos ao ponto de tocá-lo igual essa mulher? Ou ainda nós estamos confortabilíssimos no nosso elegante sofá, de frente à TV, né? Nada contra a TV, mas pouco soma. De braços cruzados, esperando Jesus operar um milagre. Achando que tudo está errado, que o universo inteiro está conspirando contra nós, chorando, sofrendo. Mas vocês podem ter certeza, Jesus quer que nós estreitemos o nosso relacionamento com Ele. Jesus quer quebrar essa frieza espiritual que existe entre nós para com Ele. Jesus quer nos aproximar mais de nós. Só que eu só consigo tocar alguém que está próximo. Então, para Ele estar mais próximo, nós temos que conhecer um pouco mais sobre Jesus. Porque às vezes, erroneamente, nós temos uma visão de Jesus sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de binóculos lá em cima, olhando os mundos, e de vez ou outra, Ele dá uma olhadinha na terra. Mas não é esse Jesus que nós lemos nos evangelhos. Não é esse Jesus que nós estudamos na doutrina. Não é. E é isso que nós vamos fazer agora. A gente vai estudar um pouquinho mais sobre Jesus. Vamos tentar conhecer um pouquinho mais dele. Jesus, na verdade, é um nome hebraico que significa Salvador. E ele tem diversas denominações: Cordeiro de Deus, Messias, Rabi. Eu sempre falo, o amigo certo das horas incertas. Mas, na verdade, Jesus, o que ele é para a nossa doutrina? Vamos relacionar com a nossa doutrina. Como a doutrina nos apresenta Jesus?
Vamos lá. Vamos agora recolher aos ensinos de Kardec para saber um pouquinho mais o que fala a doutrina dele. Como espírito puro que é, se nós pegarmos o Livro dos Espíritos a partir da questão 100, Kardec, ele promove a escala espírita, tá? Onde ele coloca todos os espíritos subdividido em 3 grandes ordens. Terceira ordem dos imperfeitos, na segunda ordem dos bons e da primeira ordem os puros, ao qual Jesus faz parte. O que diz essa categoria? Ela diz o seguinte, ó: os espíritos que a compõem percorreram todos os graus da escala e se despojaram de todas as impurezas da matéria. Tendo havido conquistado a soma de perfeições que é suscetível à criatura, já não estão mais sujeitos a provas e expiações. Não estando mais sujeitos à reencarnação, vivem a vida eterna no seio de Deus. Então, não basta ler, tá? A gente vai esmiuçar agora, tá? Vamos entender o que Kardec coloca para nós sobre isso. Vamos entender juntos. Os espíritos que a compõem percorreram todos os graus da escala e se despojaram de todas as impurezas da matéria. Percorreram todos os graus da escala significa que eles, como diz a questão 115, criados simples e ignorantes, foram evoluindo até chegar ao ponto mais alto que nós podemos entender, que nós podemos conceber. Ou seja, eles atingiram o ápice dessa escala. Tanto que nessa escala não há subdivisões, diferentemente dos imperfeitos e dos bons. Por que Kardec não subdividiu os espíritos puros? Porque nos faltaria elementos necessários para poder fazer essa distinção entre um espírito puro e outro espírito puro. Pelo fato simples de já ter percorreram tudo, ficaria muito difícil nós termos elementos suficientes para fazer essa distinção. Continuando, se despojaram de todas as impurezas da matéria. Significa dizer que eles já não têm vínculo nenhum com a matéria. Tudo que os mundos materiais puderam oferecer, eles já conquistaram. Tanto que nem o que nós chamamos de paixões, eles não sentem. Por quê? As nossas paixões sempre derivam da influência da matéria para com o espírito. Como eles já percorreram todos esses graus e se despojaram da matéria, eles já não têm essas paixões. Nem o que nós chamamos de boas paixões, o amor, a alegria, eles também não o sentem. Porque o amor que nós sentimos ainda está arregado à matéria. Porque esse amor que nós sentimos está ligado na matéria. Tanto que às vezes o sentimento de amor que nós temos, ele está mais ligado à posse e ao egoísmo do que tudo. Diferentemente deles. O amor que eles o sentem, a alegria que eles o sentem, é infinitamente diferente de nós. O amor que eles exercem é o amor supremo, absoluto. É um amor incondicional, na verdade. Então, nem essas boas paixões que nós sentimos, eles também não sentem. E continuando, tendo alcançado a soma de perfeições que é suscetível à criatura, não tem mais que sofrer provas nem expiações. Ou seja,
A categoria dessa ordem não sente mais a necessidade de ter provas e expiações. Por quê? Porque, na verdade, como eles já percorreram todos esses graus, já não tem mais ligação com a matéria, tudo que tinha que ser conquistado, aprendido, eles já conquistaram, eles já aprenderam, eles já cresceram. Então, não se faz mais necessário provas e expiações. Provas, na verdade, nada mais é do que existências vividas para aprender, para crescer, para progredir. Como já progrediram, já cresceram e já aprenderam tudo que é oferecido a eles, já não tem mais esse tipo de processo. Como também não estão sujeitos às provas, também não às expiações, porque, na verdade, as expiações, na verdade, é uma prova. Então, eles já não fazem mais parte deste processo de provas e expiações, diferentemente dos espíritos das outras ordens, os bons e os imperfeitos, que ainda têm esse processo. Não estando mais sujeitos à reencarnação em corpos perecíveis, realizam a vida eterna no seio de Deus. Aqui, nós temos que tomar muito cuidado. Kardec utiliza a palavra reencarnação ali. Muitos podem estar pensando no silêncio das suas mentes aí. Pô, o cara falou que ele não reencarna, ele contou no início da história a mulher hemorrágica sendo curada por ele, né? Muitos podem pensar isso, deve estar algum erro aí. Não. Na verdade, Kardec faz um uso técnico da palavra reencarnação. Quando nós lemos Kardec e mergulhamos nos seus ensinos, nós não podemos ler essa palavra no seu sentido etimológico, de reencarnar, de voltar à carne novamente. Reencarnar, sim, é um processo natural de voltar à carne, mas nesse caso, não. Se nós buscarmos na questão 132, Kardec pergunta: qual é o objetivo da reencarnação? E os amigos respondem: Deus a impõe com o objetivo de levá-los à perfeição. Ora, os espíritos puros já são perfeitos. Então, eles não reencarnam, porque quando Kardec fala reencarnação, ele está se referindo a voltar à carne novamente, mas para provas e expiações. E os espíritos puros já não estão sujeitos mais a esse processo de provas e expiações. Quando eles encarnam em determinado planeta, sempre para promover o progresso, sempre para instruir, sempre para auxiliar, nunca para aprender, nunca para espiar ou para provar. Eles, quando encarnam em diversas vezes, e assim o fazem, não têm um caráter de provas e expiações, e sim de promover o progresso em todas as suas vertentes, de instruir, de ensinar, jamais para aprender, jamais para conquistar, pois já conquistaram tudo. Tanto que, quando reencarnação, esse fenômeno natural de encarnar de novo na carne em provas e expiações, logo, uma encarnação de um espírito puro nunca será dita por Kardec como uma reencarnação. Então, esse espírito puro que esteve entre nós, aliás, o único, né? Ele encarnou com um propósito. Desde a gênese planetária, ele está conosco e ele é o nosso governador espiritual. Progredindo ainda um pouco mais, na questão 625, qual o tipo mais perfeito que Deus ofereceu ao homem para lhe servir de guia e modelo? A resposta todos nós sabemos, mas não basta isso, nós temos que entender o que Kardec está perguntando. Ele quer aqui qual o tipo mais perfeito, ou seja, não tem nenhum acima dele. É o mais perfeito. E ele ainda
coloca um propósito nessa pergunta, que sirva de guia e modelo. Guia para mim seguir, modelo para mim imitar, para mim copiar. Então, o que Kardec está querendo dizer? Que ele quer o espírito mais perfeito, que nós sigamos esse espírito mais perfeito e o copiamos, ou imitamos. É isso que ele quer. E a resposta, todos nós sabemos. Jesus, esse espírito puro que esteve conosco. Tanto que a resposta pode ser clara, mas às vezes, se a gente olhar isoladamente ela, pode ficar alguma dúvida sobre a superioridade de Jesus. Se a gente recorrer na Gênesis, no capítulo 15, está lá, os milagres do Evangelho. E Kardec discorre sobre a superioridade de Jesus. E nos fala assim, como homem, tinha a organização dos seres carnais. Porém, como espírito puro desprendido da matéria, havia de viver a vida espiritual mais do que a vida corporal, cuja as imperfeições e as tentações não lhe eram passíveis. Então, Kardec nos coloca que, logo de início, ele já é tido como um espírito puro. E ainda ele continua, não está aqui, mas ele continua, discorrendo sobre o seu perispírito, que é tirado da mais refinada matéria quintessenciada. Então, como homem, a mesma organização biológica que nós temos, ele também tinha. Só que a diferença era a questão espiritual. Conhecendo um pouco mais Jesus através das obras de Kardec, falamos da relação, temos que nos aproximar dele, conhecemos um pouco mais, mas aí, onde eu encontro Jesus? Onde encontrar Jesus? Em que situações ele se faz presente? De que modo e lugar ele se revela a nós? Existem várias maneiras, claro, o leque é imenso, mas nós podemos encontrar Jesus através dos estudos. João 8,32, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Na verdade, Jesus estava afirmando para nós que a partir do momento que eu começo a conhecer, que eu começo a aprender e começo a questionar e cada vez subir mais, eu vou me ligando mais a Ele. Eu vou rompendo as minhas algemas da ignorância e eu vou tendo voos mais altos. Consequentemente, eu vou me ligar mais a Ele. Na oração falamos com Jesus. E na oração, Jesus nos fala. Tanto que na primeira carta aos Tessalonicenses 5,17, Paulo de Tarso nos fala, orai sem cessar, para que o Cristo habite em vós. A oração ainda é um objeto tão simples, mas muito pouco utilizado por nós. Às vezes, pela sua simplicidade, nós deixamos muitas vezes de lado. Temos que atentar para isso. No Evangelho no Lar, Jesus mesmo nos afirmou, Mateus 18:20, onde 2 ou mais estiverem em meu nome reunidos, lá também eu estarei no meio deles. O Evangelho no Lar é uma oportunidade única de nós aproximarmos mais dele, mas não só nós, todos os familiares, toda a sua redondeza vai receber as emanações positivas desse ato,
desse trabalho. E às vezes também por ser tão simples, é muito pouco utilizado ainda por nós. Nós podemos ainda na caridade. Sempre que fizeste isso aos meus irmãos necessitados, é a mim que fareis. Isso ele diz em Mateus 25:40. Se nós acreditarmos nessa afirmativa dele, eu tenho que me desprender um pouco mais, sair de mim em prol de alguém. É a caridade. Tanto que se eu perguntar aqui, quantas horas semanais vocês doam em prol de alguém? Já pararam para pensar? Para se perguntar? Porque na caridade eu me ligo mais a Ele. Mas não só nesses itens. Na verdade, Jesus, Ele está nos hospitais, Ele está nos prontos-socorros de atendimento, Ele está nas escolas, Ele está nos templos, na igreja, está na casa espírita, Ele está do seu lado, Ele está conosco. Mas o porquê que mesmo assim a gente ainda não consegue tocar Ele? Por quê? Por que que aquela mulher conseguiu fazer com que Jesus se sentisse tocado e a gente ainda não? Por quê? Em verdade, aquela mulher não foi o simples ato de ter tocado nas vestes de Jesus que a curou. Na verdade, isso é um simbolismo. Ela, na verdade, tocou-lhe com a alma, com o coração, com a sua fé. Porque Jesus não falou que ela foi curada porque ela tocou nas suas vestes. Ele disse: filha, tua fé te salvou. Ele não disse: filha, você me tocou, está curada. Ele não falou isso. Então, às vezes, eu me penso que aí que está o diferencial, talvez, de ela ter tocado Jesus e a gente não. A fé. Às vezes a nossa fé balança um pouco. Às vezes a nossa fé se torna um pouco vacilante e às vezes quase sem obras. Então, às vezes está aí o diferencial. Por que que aquela mulher conseguiu tocar Jesus e talvez ainda a gente não consiga? Porque Jesus mesmo nos disse: vocês poderão fazer muito mais do que eu tenho feito se tiverdes fé do tamanho de um grão de mostarda. E disse mais ainda: sejais segundo a tua fé. Isso quem narra é Mateus também. Paulo nos adverte: porque pela tua fé estais em pé. Às vezes está aí. Como anda a nossa fé? Às vezes essa é a diferença que eu cheguei refletindo sobre isso. Se pegarmos o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 19, item 3, vamos ler um pouquinho mais sobre a fé. Tarefa de casa. Na verdade, quando nós vacilamos nessa fé, nós nos tornamos muito incrédulos. E a incredulidade nos deixa muito frágeis, muito morno. E quando essa incredulidade toma conta da gente, nós não conseguimos colocar o nosso coração nas coisas que fazemos. Ela nos deixa muito superficial.
E aí, quando os embates da vida nos assombra, quando as pedras começam a rolar, aquilo que eu aprendo aqui na casa espírita, às vezes, devido a essa incredulidade, eu não consigo colocar em prática. Então, reavivamos a nossa fé. Porque eu acho, quando eu estava escrevendo essa palestra, que todos nós sofremos de uma hemorragia. Cada um na sua. É simples detectar isso. Nos sentimos muito desanimados, sem vontade para quase nada. Nos sentimos exauridos por tão pouca coisa. Sempre quero desenvolver um projeto, mas na primeira pedra que vai, já o abandona. Por mais que eu esteja cercado de pessoas, sinto um vazio enorme em mim. E os nossos relacionamentos? Quase nunca sadios, pelo contrário. Minha baixa imunidade em tudo. Vivo queixoso. Nada para mim dá certo. Então eu acho que nós sofremos de uma hemorragia também. Eu tenho certeza disso. Mas o que leva, às vezes refletindo sobre isso, a termos uma hemorragia também? Às vezes, esquecemos muito de alimentar a nossa alma. Lucas 4:4. Nem só de pão viverá o homem, e sim de toda palavra de Deus. Às vezes, nós temos uma preocupação excessiva com tudo, nos deixamos arrastar pelo vício, nos desequilibramos por tão pouca coisa, porque esquecemos de dar alimento para a nossa alma. Aliás, a nossa preocupação não é em alimentar a alma, e sim o corpo físico. Tanto que 56% da população é obesa. Esquecemos da alma. Mas muitos podem perguntar, mas qual é o alimento da alma? Jesus. Eu sou o pão da vida e quem vem a mim jamais terá fome. Será que nós estamos buscando nos alimentar dos seus ensinos? Será que estamos tentando colocar em prática o que Ele nos deixou? Porque isso sim alimenta a nossa alma. A nossa conduta reta. O nosso comportamento perante os demais. Isso sim alimenta a nossa alma. E para a gente já concluir, nós precisamos, às vezes, se ligar mais a Jesus. Só que não nos esqueçamos que o ligar é uma ação. Ele é um verbo. Eu tenho que me ligar. Ou seja, eu tenho que me mexer. Eu tenho que sair da minha zona de conforto. Eu tenho que parar de ficar parado, sendo redundante, esperar tudo acontecer. Se aquela mulher hemorrágica, que fazia 12 anos, que estava sofrendo daquele mal e sendo tratada como impura, se ela ficasse na casa dela, com certeza ela morreria
e não tinha obtido a sua cura. Pelo contrário, ela mesma impura saiu, foi à luta no meio da multidão e tocou Jesus. Ou melhor, fez Jesus ser tocado. Ela saiu do seu sofrimento e com todos os seus tormentos da sua zona de conforto. De coitadinha. Porque quando ela ouviu falar de Jesus, em verdade, a sua alma se abrasou do calor dele. Ele era o pão da vida dela, era o alimento da alma. Por isso ela foi buscar. Às vezes falta isso também em nós. Essa ação. Precisamos mudar. Precisamos correr atrás. A vida não tem controle remoto. Você tem que levantar e mudar. Como diz Emmanuel, sem mudança não é progresso. E nós estamos aqui para progredir. Temos que nos atentar também para quais caminhos eu estou trilhando. Porque dependendo do caminho, eu não vou conseguir tocar Jesus. Porque se aquela mulher fosse num caminho totalmente adverso a ele, ela não encontraria ele. Então nós temos que ir de encontro a Jesus. É assim que nós vamos nos relacionar mais estreitamente com ele. É assim que nós vamos poder estar mais próximo dele e tocá-lo. Fazer ser tocado por nós. E tenho certeza que Jesus quer isso. Temos que parar. Temos que parar também de buscar só a luz externa. A casa está aqui como um laboratório para nós. Ela nos orienta, ela é uma bússola. Ela nos dá a oportunidade de estudo, de trabalho. Ela nos dá a oportunidade de aprendermos um pouco mais. E dessa maneira, tentar nos ligar mais a Jesus. Só que luz externa já não dá mais. Tem muitos que parecem mariposa na lâmpada. Não, isso já não cabe mais para nós. Temos que construirmos em nós a nossa luz. E para isso aconteça, eu tenho que sair da minha zona de conforto. Fazer brilhar a nossa luz. Que essa história, que na verdade é um simbolismo, é uma história dessa mulher heróica, que com todas as suas dificuldades, buscou a sua cura, buscou Jesus, fez-o sentir tocado, sirva para nós como um exemplo magnífico para que nos reavivamos a nossa fé. A tua fé, a minha fé, a nossa fé. E que dessa maneira nós possamos tocar Jesus. Sempre com Jesus, jamais sem Kardec. Muito obrigado a todos.